Fala galera, tudo bem? Então hoje eu estou trazendo aí para vocês um vídeo para falar desse carinha aqui, ó, Realme GT. Há algum tempo aí eu peguei o Realme 7 Pro, né? E no vídeo anterior eu disse que eu gostei muito dele, inclusive das câmeras, né? Que são, né, o fator que mais me chama a atenção, né? Mas pensando aí nas outras características dele, fora a bateria que era excelente, o processador, a memória RAM, apesar de ser 8, né? E outras características aí que ainda me deixavam, né, com o desejo aí de ter um aparelho mais top de linha, né? E aí eu consultei na internet e procurei um aparelho da Realme, inclusive, né? Procurei outras marcas também, mas procurei um aparelho da Realme que fosse me satisfazer nessa necessidade, né? E achei aí o Realme GT, né? Então, vou falar um pouquinho dele hoje. Um aparelho que custou menos de R$ 3.000 no fim das contas para mim. Então, de 3.000 a 3.500 vale bastante, né? É um bom custo-benefício, né? Muito bem. Então, em primeiro lugar, eu queria falar sobre a estrutura e apresentação do aparelho, né? Então, quando a gente vê essa caixa aqui que a gente recebe, vocês já devem, né, ter visto ou poderão achar na internet muitos unboxings, né, de Realme GT. Então, vocês podem procurar aí, vocês vão ver aí o que tem na caixa e tal. Eu vou resumir, a minha ideia aqui é resumir. Então, vem carregador de 65 watts. Então, o carregamento dele é muito rápido, em torno de 40 minutos ou menos, tá? Ele vem com fone de ouvido e vem com capinha. Então, o que a Samsung oferecia no passado e que parou de oferecer por causa de uma tendência boba, né, da Apple, boba para nós, né, porque para eles é economia, né? Então, nós temos aí no Realme GT, né, uma composição aí de vários acessórios que são úteis para nós, né? Então, capinha, né, fone de ouvido, ou seja, a pessoa que compra, né, um aparelho desse, ela vai ter tudo pronto para utilizá-lo, né? Hoje, as grandes marcas, né, Apple e Samsung, nos seus top de linha principalmente, estão vindo aí só com cabo. Então, se você não tem um carregador, você tem que sair da loja com o aparelho e com o cabo. Aliás, e com o terminalzinho lá de carregamento, né? Senão você vai passar aperto em casa, né? Se você não tiver um. Eu já tenho vários aqui em casa, então para mim isso não seria um problema, mas eu ainda acho absurdo as empresas não mandarem isso junto. Bom, em relação ao aparelho, o aparelho ele tem, né, a versão que eu peguei é essa, né, que é esse amarelo que é um couro, tá? Um couro vegano que eles chamam, né? É um material que tem uma certa resistência, né, no sentido arranhões. Ele tem uma característica boa no sentido de não deixar marcas de digital, porém essa faixa preta, né, é uma faixa mais lisa aí, mais reflexiva, e que aí essa aí ela dá uma marcação. E ela tem esse tom de preto azulado, né? Pela imagem aí vocês devem estar percebendo isso. Então é muito bonito o aparelho, né? As laterais dele parecem vidro não, né? É alumínio, né? Ou coisa parecida, mas pelo que eu já li é um plástico, o que não me incomoda em nada. Isso não deixa o acabamento dele com um aspecto inferior não, tá? Ele deixa o acabamento realmente com uma impressão de um celular muito bem construído, fino, né? E com um módulo de câmera muito pequeno, né? Haja vista o que nós temos visto aí nos top de linha, que tem tido uma dificuldade muito grande, né, em resolver, né, na construção do design em relação ao módulo de câmera, né? Muito bem. Então agora eu vou falar sobre as câmeras, né? Uma das coisas que mais me chamam a atenção, né, num aparelho de celular. Então, as câmeras desse aparelho são muito boas, tá? É de um intermediário premium. Então ele tem 64 megapixels na traseira, que é muito boa, e que você pode usar o 64 ou então ele faz em 16, né? As fotos comuns ele faz em 16 megapixels, o que dá uma qualidade, né, para crop, para recorte muito boa. E eu acho muito boa, porque assim, a gente tem a de 12 megapixels, a gente tem essa que vamos colocar assim 16 e tem as de 108, né, que são as dos top de linhas. Quanto maior o tamanho dessa lente, mais natural fica o efeito de desfoque. Porém, quando você aproxima muito do objeto, e eu digo aproximar muito não é, né, centímetros, simulando um macro, não. Você vai tirar foto do rosto de uma pessoa. Há uma tendência nessas câmeras de 108 de desfocar algumas áreas do rosto. Esse aqui não faz isso, né, como os de 108, porém te dá uma nitidez maior do que o de 12. Então ele está no meio termo, né,
essa câmera de 64 que faz 16, ela está no meio termo muito agradável, muito bom, que vai te permitir aí fazer fotos com um poder de crop maior, né? Depois eu vou passar aí para vocês algumas dessas imagens, né? Muito bem. A frontal, ela vai ter 16 megapixels, então é menor do que o do Realme 7 Pro. E nós temos aí, né, uma câmera que, apesar de 16 megapixels, ela na câmera nativa ela vai fazer os 16, mas, por exemplo, se você usar uma Gcam, ela vai fazer apenas 4 megapixels, né? Nesse caso aí, uma câmera de 10 megapixels muitas vezes acaba se saindo melhor, considerando a nativa. Porém, me surpreendeu, porque a câmera nativa dele para selfie não é ruim. Se você, mesmo durante o dia, ao tirar a selfie, usa o modo noite, ele te dá uma nitidez até interessante, né, em relação ao que a gente vê por aí. E usando o Gcam, fotos excelentes, fotos muito boas aí, ele pode proporcionar, né? Então, a única coisa que ele peca, né, para mim, é a grande angular de 8 megapixels, que é uma grande angular fraquíssima. A maioria dos aparelhos da Realme e alguns da Xiaomi tem essa grande angular de 8 megapixels, que assim, é um quebra-galho, é só para dizer que tem, porque realmente qualidade, eles poderiam usar uma lente aí de no mínimo 12 megapixels, daria uma qualidade maior, né? E não encareceria tanto o aparelho. E ele tem uma ultra macro de 2 megapixels, que para mim também ela é inútil. É muito melhor você dar um zoom, né, com a câmera, né, padrão, né? E aí esse zoom, né, de 2 vezes, 3 vezes, até 4 vezes é um bom zoom, né, mantém uma qualidade boa. E aí você se aproxima, né, uma certa quantidade ali do objeto, e dando zoom você consegue captar muita informação. Eu vou mostrar aí nas fotos também para vocês. Então, em relação à câmera, estou satisfeito aí de uma maneira geral. Em relação ao vídeo, ele faz 4K 60 FPS na traseira, e na frontal ele vai se limitar aí a um Full HD, né? Olha aqui, ó, vídeo, câmera frontal, ele faz 1080, né? É um Full HD, né? É um Full HD que tem uma certa estabilização eletrônica, que dá para o gasto, né? E uma frontal, uma câmera, né, uma gravação, tanto a frontal quanto a traseira, satisfatória. Se você falar assim, esse celular eu vou utilizar ele para poder gravar filmes, gravar takes para montar vídeo e postar no YouTube, eu não recomendaria, né? Nesse ponto, para quem quer um celular mais encorpado, né, para filmagem, não é o caso desse, né? Então, infelizmente, ele não atende muito bem, principalmente, né, e agora eu vou falar por quê, por causa do áudio. Apesar da filmagem 4K 60 FPS ser excelente, em boas condições de luz, o áudio ele não é bom. Ele tem uma pequena, mínima evolução em relação ao Realme 7 Pro, mas ainda ele fica bem atrás, inclusive de intermediários da Samsung, né? Então, infelizmente, eu não sei o que a Realme arruma com esse áudio na gravação dos vídeos, né? Isso é uma pena, porque o celular tem um potencial enorme aí, né? É um celular muito bom, ok? Então, em relação às câmeras, é isso que eu tenho a dizer. Vou passar algumas fotinhas aí para vocês. Em relação ao processador, ele tem o Snapdragon 888, 12 GB de RAM. Essa combinação torna ele um matador, né? Ainda somado à tela, que é uma tela que funciona a 120 Hz e pode funcionar, né? Ele dá essa opção de funcionar em 120 Hz adaptativo, né? Então ele vai escolher, né, quando vai usar 60, quando vai usar 120, né? Inclusive eu cheguei a instalar um aplicativo que ele mostra, né, vamos dizer assim, ao vivo, né, qual a frequência que a tela está utilizando. E realmente ele faz essa oscilação. Então, por exemplo, você está no Instagram, você está no Facebook, você está fazendo aquela rolagem suave, é bacana demais, é lindo, né? O 120 Hz. Alguns jogos que você vai rodar, ele vai rodar, aqueles que têm capacidade para isso, vai rodar em 120 Hz, roda beleza. E quando, né, situações onde não precisa do 120 Hz, tá assistindo um vídeo, né? Ele não precisa, você não precisa assistir em 120, ele vai regular ali 60, funciona beleza. Então, a tela, né, junto com o processador e a memória RAM, é um celular impecável, não tem lag, é um celular que não trava, é um celular que tem uma fluidez incrível, maravilhosa, e somado isso ao tamanho e a pegada dele são muito boas, então é um aparelho que cabe muito bem na mão, você tem o controle, né, do que você faz nele, né? Então isso torna ele, né, um celular que vai te atender aí em todas as tarefas do dia a dia, né, e muito mais. Para quem gosta de jogar, vale. Para quem gosta de câmera, vale, né?
Então, é um celular muito bom, é um top de linha. Para mim, eu enquadraria ele num top de linha, com câmeras um pouco discretas, mas que para a minha necessidade. Então, veja bem, eu usava o Realme 7 Pro, aí pulei para ele. Ele praticamente mantém as câmeras do Realme 7 Pro que eu gostava, né? E acrescenta aí processador, memória RAM, que era uma coisa que me incomodava ainda lá no Realme 7 Pro, né? Que também não tinha tela de 120 Hz. Então é um belo upgrade, né? Estou bastante satisfeito com ele e acredito que dê para ficar um bom tempo com ele, né? Apesar de que eu mesmo acredito que eu dei conta disso. Provavelmente, né, daqui a um tempo trocarei ele de novo, né? É uma doença, né, gente? Esse negócio de trocar de celular. Muito bem. Agora, falta nos falar de bateria, né? A bateria dele é uma bateria de 4.500 mAh. É uma bateria que, usando em 120 Hz adaptativo, ele não tem um bom resultado, pelo menos nesses primeiros dias que eu usei, né? Ele vai ter 5, 6 horas de tela, né? Então, quando a gente fala hora de tela, significa quando ele está ativo, né? Eu estou tentando configurar ele para que ele tenha um bom standby, mas ele não está tendo um bom standby. Ele está gastando aí numa madrugada de 5 a 10%, né, em standby. Preciso ainda verificar sobre isso aí, o que eu posso fazer para melhorar esse rendimento dele, né? E aí no 60 Hz, né, o tempo todo no 60 Hz, ele vai durar aí umas 8 horas de tela, o que para mim é satisfatório. Eu esperava um pouco mais, vamos ver se eu consigo regular isso melhor, mas eu esperava mais. No Realme 7 Pro eu tinha uma tranquilidade maior em relação ao uso do aparelho. Agora, em compensação, com um carregador de 65 watts, qualquer coisinha que você deixe ele carregando, ele rapidamente recupera a carga. Então, essa é a vantagem, né? Se ele não tem uma bateria gigante, uma bateria monstruosa, né, de muitos miliamperes, e não dura tanta hora a tela, ele acaba tendo um carregamento muito rápido e é impecável, tá? Bom, o que mais que a gente pode falar aí sobre ele, né? Ter um celular, né, Snapdragon 888 é um celular que vai esquentar em alguns momentos. É óbvio que ele vai esquentar em alguns momentos. Não é a ponto de incomodar, mas ele esquenta, né? Celulares esquentam. Claro, quanto melhor o sistema de resfriamento, menos ele vai se manter na temperatura quente. Obviamente, né? Um processador de ponta, né? Um top de linha, o 888, ele vai executar muitas tarefas por segundo, ele vai, né, esquentar também no processo. Então, existem otimizações, principalmente de software, que vão saindo aí ao longo dos meses, que vão melhorando aí esse rendimento aí do 888, principalmente no que diz respeito a esquentar e gastar mais bateria, né? Bom, em relação ao áudio, ele é estéreo, áudio estéreo, então funciona muito bem, gostei muito do áudio estéreo, percebi uma evolução em relação ao Realme 7 Pro. E no mais, aí eu acho que já contemplei aí todas as características básicas. Então, se me pergunta assim, André, eu gosto de um celular que tira boas fotos, né? Eu não gosto da frontal da Samsung e daquele efeito de suavização agressivo. E quero um celular rápido. Você recomenda o Realme 7 Pro? Sim, eu recomendo o Realme 7 Pro. Aliás, estou com o 7 Pro na cabeça. Realme GT. Você recomenda o Realme GT? Claro que eu recomendo o Realme GT. Se você compra ele num preço bacana, né? Eu recomendaria, talvez, aí, pensando em garantia, né? Pensando, né, num bom celular também, eu recomendaria o S20 FE, desde que você não tenha problema com a tela verde, né? E desde que você não se incomode com ele não ter sensor de proximidade, né? Porque o S20 FE não tem, então ele acaba às vezes fazendo algumas confusões aí, já foi relatado em vários fóruns aí, pessoas que estão tendo problema. Mas se você pegou uma unidade que está beleza e que não tem, você não liga e não deu problema com você essa questão do sensor de proximidade, vai fundo no S20 FE, porque ele vai ser mais barato, né? E vai ter garantia, e você vai ter um celular muito bom, né? Não é o Snapdragon 888, mas é um celular, né, com o Snapdragon, se não me engano, é o 865, 855, acho que é 865, né? E aí é um processador excelente, tem a versão de 6 e de 8 GB, aí eu já recomendaria de 8 GB. Esse carinha que não tem entrada para cartão, e o S20 FE tem entrada para cartão, né? Então aí no caso, os dois funcionam muito bem com Gcam, né? Vou mostrar algumas fotos aqui, né, desse aqui com Gcam. E em compensação de lá, né, o S20 FE ele vai filmar melhor, né? Vai ter uma filmagem melhor, vai ter uma captação de áudio melhor, né? A câmera nativa, em alguns momentos o S20 FE vai ser melhor, em alguns momentos esse aqui vai ser melhor, tá? Então, você fica entre essas duas opções. Você pega esse por um preço bom ou pega um S20 FE por um preço bom. Eu dei azar de pegar 2 unidades do S20 FE com problema na tela, né? Um problema que não era um problema irrelevante, era um problema que chegava a incomodar. Então, infelizmente, eu não, né, fiquei com ele. Mas o fato é que
é páreo duro aí, né, para os dois, tanto câmera quanto processamento, né, e bateria, né, a bateria do S20 FE acaba sendo melhor do que a desse aqui, né, então você tem essa opção aí, né. No mais, né, fique à vontade para perguntar aí nos comentários, espero, né, ter ajudado aí, né, porque quando você assiste um vídeo como esse, é que você está interessado em saber se é um celular que iria te atender. Então eu vou colocar as fotos para que quem gosta, né, de fotografia veja e pense, ó, esse celular aqui para foto é bom mesmo, né? Se ele é bom para foto e no resto tem as características que me atendem, então vamos nele, né? E no mais aí, né, espero, né, que vocês tenham gostado do vídeo e não precisa levar para o lado pessoal, galera, o fato de eu gostar ou não desse aparelho, viu? Fiquem ligados nisso. Quando você assiste um vídeo no YouTube, você está assistindo, né, uma impressão de uma outra pessoa, né? Você não precisa discutir com ela, não precisa ser apaixonado pelo S20 FE ou apaixonado pela Realme, entrar em conflito com outras pessoas e desfazer da opinião dela, seja de alguém que está no comentário ou do próprio autor do vídeo, né? A gente precisa melhorar a nossa cultura de interação, né, no YouTube, nos comentários, para que a gente possa acrescentar, né, e não, né, entrar em conflitos bobos, necessários e cheios de vaidade, né? Fica a dica aí, galera. É igual o episódio do He-Man, né? Sempre tinha uma dica no final. Então, tô deixando a dica no final aí do vídeo, tá bom? Então, um abraço para todos aí e até a próxima.